Fala, minha turma, tudo beleza, tudo jóia, tudo bacaninha com vocês aí, gente? Estamos chegando para trazer mais um vídeo para você aí, muita informação, né? Hoje é quinta-feira, dia de estreia aí do Brasil, dia 24 de novembro de 2022. Hoje tem Brasil em campo, às 16 horas a nossa seleção brasileira estreia finalmente na Copa do Mundo de 2022 contra a seleção da Sérvia. E a expectativa, evidentemente, é que o Brasil consiga uma boa vitória e já comece com o pé direito. Mas também a gente sabe que possivelmente vai ser um jogo bem difícil, bem complicado aí, como tem sido as estreias do Brasil na Copa do Mundo, né? Pois é, você que acompanha já a seleção brasileira aí sabe muito bem do que eu estou falando, ainda mais com as zebras que vem acontecendo aí nesta edição de Copa do Mundo, né, gente? Vem acontecendo algumas zebras aí, algumas seleções decepcionando, né? Argentina, por exemplo. Então é bom o Brasil já pegar o exemplo aí dessas seleções e, né, se cuidar, porque os sérvios estão também aí querendo aprontar para cima da seleção do Brasil. Nossa edição desta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022, aqui no nosso YouTube. Obrigado a você que está nos acompanhando aí, né? A gente tem tido crescendo gradativamente as visualizações aí. Tá faltando só o like, gente. Vocês deixarem um like de vocês aí, para que mais e mais pessoas possam ver, né? Assistir o nosso vídeo, ficar bem informado aí. Porque você curtindo o nosso vídeo, o YouTube ele indica para mais pessoas, né? E aí a gente consegue alcançar um pouco mais de pessoas aí que gostam também, assim como você que está assistindo esse vídeo, de se manter bem informado, né? Saber de tudo que está acontecendo, não só no esporte, mas em outras áreas também. Eu sou o Cristiano Santos, aqui de Brumado, na Bahia, e a gente está começando mais um vídeo para você. Vou trazer hoje para você que está aí com a gente, notícias aqui da nossa cidade. Crianças são diagnosticadas com Covid-19 em Brumado e também em Aracatu. Aracatu, para você que não conhece a nossa cidade aqui de Brumado, na Bahia, é uma cidadezinha próxima aqui à nossa Brumado, viu, gente? Ainda aqui em Brumado, o homem busca receber tempos do relacionamento de mulher em cárcere privado. Trago já essa informação. Que confusão essa daí, viu, gente? Meu Deus. Anvisa aprova vacinas bivalentes contra a Covid-19. Trago já para vocês também essa informação. Acidente envolvendo 3 veículos deixa vítimas na BA 262 entre Aracatu e Anagé. Mais informação que eu vou trazer para você já, claro, falar da seleção brasileira de futebol, né, rapaz? Já eu trago uma entrevista bem bacana aí do Tite, né? Tite concedeu entrevista coletiva ontem e eu vou trazer já para você aqui a fala do Tite, escondendo tudo, né? Lógico que não quer dar aí armas, né, ao adversário, no caso a Sérvia, para o jogo de logo mais, né, às 16 horas no horário de Brasília. Aí Brasil joga contra a seleção da Sérvia. A gente vai falar aqui um pouco da seleção brasileira. Tem esse vídeo também que a gente vai colocar aí para você acompanhar a coletiva do Tite ontem. Muita coisa foi perguntada ao Tite, mas o Tite, né, se esquivou aí de algumas perguntas e não quis dizer qual a escalação ou possível escalação da seleção do Brasil. Pois é, são essas as nossas informações para você que está aí ligado com a gente. Repito, deixa seu like, gente, né? Aperta o likezinho aí, ó. Não custa um centavo, né? Mas vai fazer muita diferença, porque você fazendo isso, o YouTube ele entende que mais pessoas precisam ver esse vídeo, beleza? Quiser se inscrever no canal também, te agradeço, fico muito feliz com a sua inscrição aí. Tá tudo aí, gente, tudo aí, você pode fazer tudo isso, like e também a sua inscrição no nosso canal aqui, belezinha? Desde já agradeço aí a você que está sempre acompanhando e assistindo aí o nosso vídeo. Tomara que vocês estejam gostando. Começar logo então as nossas informações. Crianças são diagnosticadas com Covid-19 em Brumado e também em Aracatu. Segundo informações obtidas pelo site Achei Sudoeste, crianças
testaram positivo para a Covid-19, o novo coronavírus, em Brumado e Aracatu, após meses de boletins epidemiológicos zerados nas cidades. Os casos teriam sido diagnosticados, né, entre crianças de 2 e 5 anos, faixa etária aí em que muitas ainda não receberam sequer a primeira dose da vacina. Os principais sintomas aí são síndrome gripal e febril há mais de 3 dias. O aumento de casos causa uma certa preocupação, viu, gente? Tendo em vista que se especula que estaria faltando aí vacina suficiente para atendimento das crianças abaixo de 5 anos no nosso país. Gente, fácil não, né, rapaz? Não é fácil não. Aqui falta tudo, só não falta corrupção, né? País maravilhoso esse nosso Brasil, né, rapaz? Mas eles têm que rebolar aí, rapaz, dar um jeito para comprar mais vacina para as crianças, né? Porque vem crescendo, né? Vem crescendo o número de crianças aí com Covid-19. Agora, você que defende muito político aí, né? Tem que pressionar esses caras, rapaz. Tem que pressionar esses caras para que eles pressionem também quem está mais acima deles, né? Para que possa aí fazer a compra desses medicamentos aí para combater a Covid-19 nas crianças. Ainda aqui em Brumado, homem busca receber, olha essa história, gente. Homem busca receber tempos do relacionamento de mulher em cárcere privado. Presta atenção nessa história. Na noite da última segunda-feira, dia 21, policiais militares da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM, se deslocaram até a Vila Presidente Vargas, em Brumado, onde uma mulher e a filha estariam sendo mantidas em cárcere privado. A polícia, a vítima relatou que estava sendo agredida física e psicologicamente pelo homem com quem convivia há 2 anos. Ela e a filha estavam há 3 dias incomunicáveis. Pois é. Em um momento aí de distração aí do autor do crime, a filha de 18 anos conseguiu acesso a um celular e acionou a polícia. As vítimas foram encontradas bastante assustadas. A mulher tinha marcas de esganamento, né? Esganadura, na verdade, né? No pescoço. Bastante agressivo, o homem de 23 anos disse aos policiais que havia feito investimentos, inclusive vendido uma moto para assumir o relacionamento com a mulher, que já tem 4 filhos. Ele ainda falou que caso a companheira queira pôr aí um fim no relacionamento, né, na relação, né, tem de pagar os seus tempos. Todas as partes foram conduzidas à sede da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Corpim, onde o delegado de plantão lavrou aí o flagrante, né? Meu Jesus Cristo, não é brincadeira não, né, rapaz? Brincadeira não, Brasil, não é brincadeira não, meu povo, não é brincadeira não. Pertinho de nós aqui, menino. Pertinho de nós aqui na Vila Presidente Vargas. O que falar desse caso aqui, gente? O que falar desse caso aqui? Aquela coisa, né? Tomem cuidado, viu, gente? Tomem cuidado, tanto você homem como mulher. Tomem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. O que eu posso falar para vocês é isso. Tomem cuidado, tá? Com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Não estou falando que o cara tá certo, que a mulher tá certa, que quem tá certo. Não estou falando isso. Tô falando só que tomem cuidado. Tomem cuidado. Que nem às vezes você acha que vai ser uma maravilha, um espetáculo. Não. Tomem cuidado, gente. Cabeça de gente, só a própria pessoa mesmo que sabe, né? Você não consegue ter acesso, você não consegue ler o pensamento das pessoas, possível isso. Deus não deu ao ser humano essa possibilidade, e ainda bem, senão seria a gente já vive todos os dias numa guerra, né? Você imagina se eu soubesse que você está pensando de mim, e você soubesse que eu estou pensando de você. Você já pensou se você tivesse essa capacidade? Seria uma guerra assim, né? Todos os dias, né, gente? Não é brincadeira não, né? Vamos continuar aqui o nosso vídeo. Anvisa aprova vacinas bivalentes contra a Covid-19. Pois é, rapaz. Vamos lá saber dessa informação aqui então. Após 2 horas de sessão,
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, formou maioria na noite da última terça-feira, dia 22, para aprovar o uso emergencial de suas vacinas bivalentes contra a Covid-19. 3 dos 5 diretores aprovaram o uso dos imunizantes produzidos pela Pfizer para proteger, contra as subvariantes da Omicron do novo coronavírus. A reunião ainda estava em andamento até então, mas a autorização aí pode ser considerada aprovada, porque a maioria dos diretores, na verdade, votaram a favor. A Anvisa autorizou a aplicação como doses de reforço em pessoas a partir de 12 anos. 12 anos, 3 meses depois aí da última dose de reforço, no caso. Consideradas de segunda geração, as vacinas bivalentes protegem contra a variante original do novo coronavírus da província aí de Wuhan, na China, e contra as últimas subvariantes da Omicron. Esta última é mais transmissível, porém mais branda, com o vírus se concentrando na garganta e não atingindo os pulmões. A variante original é menos contagiosa, porém mais perigosa e mais mortal. Os imunizantes bivalentes terão frascos aí na cor cinza para facilitar a identificação. As vacinas da Pfizer usam a tecnologia do RNA mensageiro, em que uma parte aí da proteína spike, responsável pela fixação do vírus nas células, é injetada para estimular a produção de anticorpos. Pois é, gente, pois é. E a gente continuar tendo cuidado, apesar que ninguém está usando máscara mais hoje, Hoje ninguém está usando mais máscara aí, mas as pessoas que trabalham na área da saúde, principalmente as pessoas que criam aí vacinas, não pararam, viu, gente? Não pararam, estão cada dia mais aí à procura, até porque a coronavírus, o vírus, ele ficou mais forte, e evidentemente que tem que criar aí um imunizante também mais forte, para combater o mesmo, Acidente envolvendo 3 veículos deixa vítimas da BA 262 entre Aracatu e Anagé. Próximo aqui a Brumado, gente? Por volta de 23h40 da última quarta-feira, dia 23, um acidente foi registrado na BA 262 entre as cidades de Aracatu e Anagé, a região sudoeste da Bahia. No local, um veículo com placa de Jaguaquara, conduzido aí por um motorista de 21 anos, capotou em uma curva. Um segundo veículo, conduzido por um homem de 37 anos, se chocou com o carro capotado. Segundo informou a segunda Companhia Independente de Polícia Militar, CIP-RV, no choque, o motorista acabou atropelando o condutor de uma carreta que prestava socorro ao acidentado. A vítima atropelada foi hospitalizada, mas não há maiores informações sobre o seu estado de saúde. Já a vítima do capotamento teve apenas escoriações. Meu Deus do céu, Tô vendo aqui a foto. A carreta, ela ficou, Sim. Virou mesmo, Ficou com as suas rodas para cima. Acidente muito feio, Acidente muito feio aí. Eita Jesus Cristo. Já a gente fala de seleção brasileira. A gente vai falar de seleção brasileira agora. Vamos falar de agora, logo de seleção brasileira, gente? Esse vídeo vai ser mais curto. Vai ser mais curto aqui esse vídeo. Daqui a pouco vou colocar para vocês aí a última entrevista de Tite, antes do confronto contra a seleção da Sérvia. Brasil, repito, joga daqui a pouco, às 16 horas, no horário de Brasília, tá? Daqui a pouco o Brasil estreia aí na Copa do Mundo. E já também eu vou trazer para você, deixa eu preparar logo aqui para vocês que estão aí com a gente, os jogos, que estão acontecendo, ou que já aconteceram nesta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022, eu trago já para você essas informações. Falar então de Neymar, rapaz, e de seleção brasileira, evidentemente, com uma coisa tá ligado na outra, A estrela que falta, campeão de quase tudo, Neymar,
abre caminhada pelo brilho pendente na carreira. Obsessão, sonho, meta, chamam de hexa, mas para Neymar é muito mais do que isso. O camisa 10 aí do Brasil inicia nesta quinta-feira no Catar a caminhada pela estrela que falta em sua vida. E não há crítica alemã que atrapalhe isso. Pois é, por mais que a pressão aí esteja dividida entre jovens que chegam, em alta no futebol europeu, é inegável o protagonismo do craque a partir do momento que a bola rolar no Lusail às 16 horas no horário de Brasília para a estreia aí da Copa do Mundo contra a Sérvia, o mesmo adversário que o colocou aí no centro de questionamentos e memes 4 anos atrás. É o do pontapé inicial para um Neymar mais preparado do que nunca. Pois é, gente, que quem garante aí isso, são os companheiros, os números, o próprio, Se na Rússia o rolamento aí exagerado, após sofrer falta diante dos sérvios, rodou aí o mundo e acabou virando a imagem da participação no Mundial, de 2018, o menino Ney chega ao Catar no que indica ser o auge da naturalidade que vem ao reboque dos 30 anos. Ao ponto de responder aí acusações de imprensa alemã de arrogância após postar foto improvisando uma sexta estrela no calção da seleção de maneira aí até certo ponto pólida, Abre aspas para ele aí, o Neymar falou, rapaz, sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo aos seus rivais, e sim uma meta para você ir em busca. Amanhã começa, vamos que vamos, escreveu aí em uma rede social o craque Neymar. Não é exagero falar que a Copa do Mundo é a única coisa que falta na carreira do brasileiro. Campeão da Libertadores, da Champions e do mundo também, por clubes, Neymar soma 29 grandes títulos na carreira, além de inúmeros prêmios individuais, seja de melhor jogador ou artilheiro. O Mundial é a pedra aí no sapato e o atalho para o tão sonhado prêmio de melhor jogador do mundo. Já trintão, podemos falar que o camisa 10 do Brasil se preparou aí para o Catar como nunca. Se em 2014 a joelhada aí de Zúñiga interrompeu o sonho em 2018, rapaz? Pois é, quem não se lembra, Lesões pelo PSG e o fizeram aí chegar longo, do ideal, longe do ideal. A caminhada dessa vez foi bem percorrida, em especial a temporada atual. São impressionantes 26 participações em gols em 20 jogos, 15 gols e 11 assistências, O menino chega aí, rapaz, Neymar tá chegando aí com tudo. Abre aspas aí pro Ney. O Neymar chega na Copa em uma forma física excelente. Acompanhe o dia a dia dele. Sei o quanto ele está focado. Se preparou e abriu mão aí de coisas no seu dia a dia. Eu posso falar 100% do que ele tem feito para chegar bem nessa Copa do Mundo, fecha aspas. É de se inspirar e ficar aí orgulhoso pelo amigo que sou. Ele não tem que levar o peso só para ele. Tem um time e jogadores experientes para ele se apoiar. Vamos dividir esse peso, disse Marquinhos, fiel escudeiro aí de clube e seleção. Os números aqui de Neymar não dão aí mais gana ainda, para que ele conquiste essa Copa do Mundo. O Neymar no ciclo 2018-2022, 31 jogos, 25 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 84,9% de aproveitamento, 68 gols marcados, 2,19, 12 gols sofridos, 0,39. Pois é, o ápice, às vésperas aí da Copa, salta na verdade aos olhos, mas Neymar fez um ciclo que só não foi perfeito por conta aí da lesão que o tirou da campanha vitoriosa da Copa América de 2019 no Brasil. Dos 50 jogos aí disputados pela seleção nos 4 anos e meio entre a eliminação para a Bélgica e a estreia contra a Sérvia, ele esteve em campo em 31 vezes, com um aproveitamento aí de 84,9%. São 25 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas, além de ser o goleador no período com 18 gols. É o Neymar que chega bem mais preparado aí, sem dúvida nenhuma, E a gente deseja boa sorte para o Neymar, evidentemente, porque se ele for bem,
A gente sabe, se o Neymar for bem, todo o resto vai também, né, gente? Mas, como ele mesmo disse aqui, ele não joga sozinho, né? O amigo dele disse aqui, ele não joga sozinho. O Neymar, seleção, time, é um conjunto, né? E assim, não dá para o Neymar pegar a bola e sair driblando todo o time da Sérvia, inclusive o goleiro, e fazer o gol. Não dá. Pode acontecer dele driblar 3, 4 fazer o gol? Pode. Pelo talento que ele tem, a gente sabe que ele tem essa capacidade, né? Mas o que a gente pedia de Neymar em outras épocas era que ele jogasse coletivamente. E parece, pelo menos eu tenho visto isso, né, e percebido também, que o Neymar tem jogado mais coletivamente, né? Coletivamente. Talvez a conversa com o pai, conversa com os amigos, a convivência com grandes jogadores, né? Toques de um, toques de outro. Claro que o Neymar, ele recebe muita pancada, né? Qualquer coisa que ele faça, por melhor intenção que ele tenha, ele recebe ataque. Isso já virou um constante, né, na carreira aí do Neymar. Ser atacado demais, né? Basta ter isso de uma forma, de alguma maneira exagerada, né? Porque tudo que ele se ele postar uma foto normal é alvo de crítica. Qualquer coisa que ele poste lá, qualquer coisa que ele postar, vai ter alguém para criticá-lo, né? Acha alguma coisa e critica o Neymar. Concordo que na Copa de outras Copas aí realmente ele fez com que as críticas viessem, né? Muito cai, o jogador tocava nele, ele dava mortal. Então esperamos que essa Copa seja diferente, que o Neymar jogue tanto coletivamente, né, para o time, para a seleção, e seja um cara decisivo. A gente sabe que ele na frente do gol ali é muito difícil de perder. Quando não puder fazer o gol, que dê o passe, né, para que o companheiro mais bem colocado ali possa mandar a bola para a rede. Mas o técnico Tite deu uma entrevista ontem. Falando aí desse jogo, falando desse confronto contra a Sérvia. E, gente, é normal, né? Escondeu o jogo e não quis passar aí quem vai ser, né? Quem vai ser os escolhidos aí, os titulares desse confronto contra a seleção da Sérvia. Vamos ouvir então a entrevista coletiva aí do técnico Tite. Fala, Tite, fala, Tite. Potencializar as virtudes e as qualidades técnicas dos atletas. Está o Vinícius, está o Neymar, está o Thiago, esse é o desafio, sim. Tite, tudo bem? Guilherme Pereira da TV Globo e do Sport TV. Tite, queria saber se você quer escalar a seleção brasileira para a estreia na Copa de amanhã. E uma outra pergunta, Tite, você é o único técnico na história da seleção brasileira que perdeu uma Copa em 2018 e que continuou até a próxima Copa agora aqui no Catar. O que isso significa para você pessoalmente, para sua carreira, para a tua vida? É uma quebra de paradigma, Guilherme. Não é usual. O Brasil ele tem por uma tradição muito forte o gosto pelo futebol, a paixão pelo futebol. E eu tenho consciência exata disso tudo. É uma quebra de paradigma que me dá, primeiro, paz de fazer um trabalho com início, meio e fim. E uma chance maior de sucesso, porque todo o meu histórico ele foi embasado dessa forma. Quando há tempo, e eu acredito nos processos, não só meus, mas dos outros, quando há início, meio e fim, a possibilidade de sucesso ela é maior. Diferentemente do outro estágio, onde ele foi de recuperação. Então há uma diferença. E talvez eu tenha sido privilegiado, num local onde outros grandes técnicos poderiam estar. Eu recebi por exemplo, uma mensagem do Abel, um campeão do mundo, que pela sua história toda poderia estar aqui perfeitamente, do Paulo Autuori, um campeão do mundo que poderia aqui estar, e outros tantos técnicos que poderiam estar, e eu, quis o destino talvez que pudesse estar aqui. A equipe eu não vou defini-la não, por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro, né? De saber, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de movimentação, enfim, as variações que vocês sabem eu não vou colocar. Né? Olá, Jorge, Tite, Kleber, boa tarde, Fernando Fernandes, TV Bandeirantes.
No que essas 5 alterações que podem ser feitas no jogo te facilita ou pelo menos te dá a certeza do time que você vai escalar? Em cima do que a gente está vivendo no Brasil, que está um questionamento enorme. Quem vai jogar? Por que vai jogar esse ou por que vai jogar aquele? E a tendência, ou o desejo da maioria, é de ter os 3 atacantes, como foi lá em Gana, aquela escalação. E agora você tem a possibilidade de 5 alterações. O que isso pode definir com o volume de jogadores que a gente tem na frente e o que isso influenciou na decisão do time que vai começar o Mundial? E eu vou insistir. Conta para nós. O Thiago já falou faltam mais 10 só. Um dia ele estava com o Thiago, eu dei uma entrevista com vocês. Aí ele falou assim, não fala os movimentos táticos nossos, não. Eu não falo, por isso que eu falei agora tu não vai falar. Ele está dando qual é o posicionamento do Neymar que ele tem entre linhas. Mas aí não é nada excepcional, não. Um pouquinho da experiência no mundo árabe. E eu tenho também uma passagem aqui por 2 vezes, e tenho gratidão, por entender também como é que é a atmosfera, o clima aqui, o quanto ele tem de interferência. As substituições, elas dão uma possibilidade de mudança, de alternância, de ritmo do jogo, sim. Ela é considerável em termos estratégicos, ela é considerável. O Tite, boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Independentemente da escalação, Tite, fica muito claro para a gente que o teu sistema defensivo durante todas as eliminatórias foi muito sólido e conta com jogadores muito experientes. E na segunda metade das eliminatórias, você passou a chamar mais os jovens, deu mais oportunidade para os jogadores jovens, e do meio para frente você tem uma equipe jovem e irreverente. Você considera essa fórmula ideal, quer dizer, você ter para trás caras sólidos, experientes, rodados, e para frente a irreverência, a irresponsabilidade do drible, de tentar sempre a jogada, a velocidade? Adaptação àquilo, à pergunta anterior, às características dos atletas. Eu acrescentaria que mais do que isso, claro que eu faço escolhas e agrado algum, não agrado os outros, ela é da escolha e da função do técnico. Mas eles escolheram também. Os atletas do meio para frente, nesse último ano, eles, tu pegar, em cada clube onde eles estão com protagonismo, com qualidade excepcional. Então eles se escolheram também esse desempenho, e nós acompanhando, nós tendo a possibilidade de acompanhá-los. E fazer sim esse ajuste, e coincidentemente de jogadores, de uma equipe equilibrada, que é a ideia. Eu não parto mais por que vem os elogios, é a equipe que mais, que tem um percentual de gols altíssimo, que ela fez um número de gols e que toma aí com clean sheet, não toma gols aí nas eliminatórias de 22, de 29, eu acredito. Mas eu não acredito nenhuma ponto de encher de atacante, nem de encher de defensor, eu não consigo, eu particularmente. Eu entendo que um ponto de equilíbrio ele está no seu meio campo, nas articulações, nessas movimentações. E a partir daí, ter uma equipe sim equilibrada. Boa tarde, Tite. Aqui à tua esquerda, José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Tite, até pelos amistosos da França ficou muito claro, e acho que a gente está trabalhando muito com 2 tipos de escalação. Publicamente é isso. Eu quero saber se você não trabalha mais, deu a entender na resposta anterior que o time está definido, não vai falar por uma questão de estratégia. Mas, no decorrer da competição, à medida que tem esses 2 modelos que foram usados nos amistosos da França, ele pode variar a escalação de um jogo para outro neste modelo, nessas opções que tu tens de acordo com o adversário? O time que começar a primeira partida não é necessariamente por modelo, não por atuação, o time de outros jogos? A segunda parte da pergunta eu vou te responder, né? Na verdade, a primeira parte eu vou deixar o Kleber responder, porque eu não estou aguentando mais a pressão, daqui a pouco eu largo o time, porque é eles que falaram que não era para largar, eu queria largar, já larga e pronto, deu. Olha lá, tá vendo? Agora larga para ti. Todo mundo acompanha todo mundo, a gente tem 2 modelos, ficou claro isso, né? Tem um terceiro modelo que a gente usou inicialmente, ele é mantido ainda, com ideia da gente, mas a gente trabalha muito com ajustes estratégicos, né? Ajustes estratégicos táticos.
tanto no processo defensivo como ofensivo. E esse tempo curto que a gente tinha para trabalhar antes de cada jogo de eliminatória ou cada jogo amistoso, a gente soube aproveitar com treinos bem didáticos, bem definidos, o que fizemos aqui. Primeira parte em Turim a gente trabalhou todos os conceitos de forma geral para todos os atletas, reforçando as nossas ideias, e a partir da chegada aqui a gente começou a trabalhar estrategicamente em cima das qualidades e dos defeitos que a Sérvia possa ter. Então a gente está claro, a gente sabe o time que vai jogar, sabe as possibilidades que a gente tem de mudança, e 5 mudanças, além do problema da questão de clima, de ritmo de jogo, tem a questão desses ajustes e dessas mudanças. A gente se sente seguro e tranquilo para isso, o trabalho agora é levar para o campo. Acrescentando um aspecto, disso que ele colocou, que de 3 em 3 dias o desgaste físico é muito grande. E humanamente vai acontecer de um atleta jogar um tempo inteiro, uma partida ou segunda partida, e aí sim, só fazendo uma ressalva, fisiologista não tira de treino e não tira de jogo. Não tira. Não. Mas daí a colocar de que o médico colocava, se o atleta está propenso a uma lesão. Ó, ele está com índices que eles de fadiga extremo, eu não vou entrar porque eu não sei dos detalhes. Então, há também esse aspecto físico a ser levado em consideração para uma escalação. Ok. Aqui do lado direito, professor. Titi, o tamanho do frio na barriga hoje é igual, maior ou menor do que 4 anos atrás? Boa tarde, Juca. Quando eu entrei aqui, eu te olhei e eu lembrei. Eu lembrei da primeira coletiva, no Mundial. Ele é menor. Ele é menor. E faço minhas palavras do Thiago. O aprendizado ele pode ser teórico, mas ele é fundamentalmente prático. Está um pouco mais leve, está um pouco mais em paz, está um pouco mais Adenor. Dividimos em 2 partes, Kleber. Os jogos, eles têm um componente emocional muito forte. E quando tem estreia, mais ainda. Eu estou olhando para aqui, estou vendo os atletas que tem essa que pode falar de cadeira, é o Roque, é o Júnior, é o Casagrande, o quanto essa expectativa ela gera. Ela é normal, ela é humana, ela faz parte. E talvez isso possa interferir nessas expectativas todas que possam acontecer durante o jogo. Tem de equilibrar também esse aspecto emocional na grandeza. Nós estamos com o maior torneio do mundo. Nós temos os maiores atletas do mundo. Nós temos talvez a maior visibilidade de um esporte do mundo. Porém, em cima dessas pressões, a naturalidade. Nós temos que ser aquilo que nós somos, na nossa essência. É um futebol com as nossas características, reproduzi-lo aqui em cima desse mundo todo, daqui a pouco está nos enxergando. Nosso primeiro adversário vem com um grande trabalho recente, com bons resultados, com bons jogos, com jogadores importantes na sua equipe, alguns em recuperação. Acredito que todos estarão em condições pelo que a gente acompanha. Então a gente estudou bastante a Sérvia, nossos observadores, o Lucas e o Ricardo Gomes estiveram acompanhando de perto, passamos todas as informações para os atletas, sabemos como enfrentá-los, respeitamos porque é uma equipe forte, né? E essa questão do favoritismo, a hora que entrar para dentro do campo, é lá que as coisas se resolvem. Então que a gente consiga tirar proveito do que a gente tem de melhor e aproveitar o que a Sérvia não tem de melhor e ter a atenção e o cuidado o tempo inteiro com as suas características, principalmente características ofensivas perigosas. Davi, não me bota a responsabilidade de 20 anos e de uma história toda, a coisa mais linda da seleção brasileira. Só 4 anos só, de um processo todo. É uma história muito linda e ela traz uma pressão, sim, mas ela traz uma pressão daquilo que é um país todo vive, é apaixonado, está nas ruas, a garotada, principalmente a garotada, serve como um processo educativo. O futebol é uma ferramenta de educação também, ele é de ser melhor, mas ele é de educação fundamentalmente. E essa pressão ela tem, mas traz também a tranquilidade de saber que as oportunidades surgem na vida, que sonhar faz parte. Tostão fala isso, né? Eu acho que ele fez uma coluna dizendo assim
Que bom sonhar. Faz parte do ser humano. Nós, a gente sonha também em poder fazer uma grande Copa, poder ser campeão, se for mesmo. Se não for campeão, ela fazer o seu melhor. Né? Porque um só vai ser campeão. Né? Ela sonha com esse processo todo. Mas também tem a sensatez e a naturalidade que existem em grandes seleções que também almejam esse mesmo patamar, e a pressão é inevitável. Tite, Leandro Quesada, placar e rádio Band News FM. Eu perguntei para o Pedro a respeito do jogo aéreo da Sérvia, até pela altura dele, né, se eventualmente ele jogar, e me surpreendeu a resposta quando ele disse o seguinte: olha, não é só o jogo aéreo. O caminho da vitória pode ser por baixo, com transição rápida, com velocidade, com agilidade, com drible, uma característica ofensiva que essa seleção tem. Traduzindo, é o jogo para o Vinícius Júnior? Mas tem um outro atleta que, tá vendo como os atletas compreendem muito futebol, eles têm as capacidades analíticas, a gente às vezes menospreza a capacidade do atleta de saber, ele sabe muito. Principalmente da função específica dele. Às vezes ele não sabe, por exemplo, conversar com vocês ou externar, porque é difícil ir na frente e externar suas ideias, mas ele sabe muito. O Pedro sabe muito também, mostrou que sabe muito. E a respeito da outra, dá uma pressãozinha a mais, mas eu não vou. Deixa eu falar que o Kleber acompanhou bastante, o Rafinha foi um atleta que foi acompanhado antes da sua convocação no Leeds, no Porto, e depois a gente vasculhou todo o histórico dele. Quem fez isso foi a comissão técnica, para depois chegar em mim, ela pode falar com maior precisão, com maior correção. O Rafinha nos surpreendeu muito quando a gente começou a observá-lo, né? Dentro do campo todo mundo conhece o seu 1 contra 1, a sua velocidade ofensiva, a sua velocidade defensiva, jogando com Bielsa no Leeds, era um jogador de muitas transições. Na sua primeira apresentação contra o Uruguai fez um grande jogo e ele tem demonstrado para a gente, a cada dia que passa, uma maturidade e uma mentalidade muito forte. A gente esteve com ele recentemente lá no Barcelona, nessa fase que ele saiu da equipe, né, e entrava em alguns jogos, poucos minutos nos últimos jogos e decisivos nesses jogos. Então, trazendo o Rafinha da gente, o Rafinha que está com a gente nesse período e que tem participado como titular nas vezes que ele veio e desequilibrado em alguns jogos e feito essa função bem feita, aquilo que a gente pede, a gente sente nele um atleta de força mental muito forte. E ele tem essa certeza e esse conhecimento dessa fase transitória dele de clube, de saída de Leeds para o Barcelona, que é um momento de transição. Tem também um grande atleta que é o Dembélé disputando posição, na mesma posição que ele disputa, mas isso não abala ele, pelo contrário. Ele foi muito bem recebido pelos mais experientes, se sente à vontade e é um atleta que tem muito a nos entregar nessa competição. Alô, oi, boa tarde, Tite, aqui, Kiko Menezes, da TV Globo, tudo bem? Boa sorte, amanhã. Essa pergunta nasce de uma resposta que o Rafinha nos deu no início da semana, dizendo que algumas danças já estavam ensaiadas caso o Brasil faça gols na Copa do Mundo. E a minha pergunta é, amanhã, diante dos olhos do mundo, quando vamos estrear na Copa do Mundo, qual a importância que a dança tem, esse fenômeno cultural tão marcante dos brasileiros tem nesse momento? Qual a mensagem que a gente pode passar com a dança para o mundo? Naturalidade, Kiko, respeito a uma cultura, respeito a um jeito de ser, e ela não é pejorativa em demérito a alguém ou fazer. E a gente sabe quando é assim. Então é uma característica nossa própria, e a gente tem a naturalidade, qualquer que seja o local, de que forma, assim como a gente respeita a cultura árabe, assim como a gente respeita a cultura de outros países, respeita a nossa, nós respeitarmos o nosso jeito de ser, sim. É alegria? É. É sim o momento da concentração e da seriedade? É. Existem os momentos. O gol é um momento, uma ordem de vibração. Cada um traduza dessa forma, vibrante, como. E o nosso jeito é de dança. Respeito ao adversário, mas é um respeito a nós mesmos. The last question here. Yeah, please. Tite, aqui é o Júnior, do Grupo Globo.
Em função do que aconteceu com a Argentina, alguma reflexão diferente para o grupo? Só, curto e grosso. Boa tarde, Júnior. Eu estava olhando aqui para ver se tinha mais atletas que eu não me referia, que eu não citei, mas sinto-se todos citados quando eu falei dos 3 atletas que eu comentei. Júnior, ele é de reflexão, sim. Ele é de respeito, porque todas são seleções, a gente está no maior do mundo, talvez a expectativa fosse de um ou de outro, mas ela serve sim como análise, como reflexão. Sim. Não há, e aí não tem grandeza, não tem facilidade maior ou menor. Talvez essa seja o grande aspecto. Não tem, como é que chama? Marca, não tem grife. Acho que não tem grife. Tem um orgulho de cada país e fazer o seu melhor e enfrentar. Obrigado, Mister, é português. Obrigado, professor. Obrigado, thank you very much. Pois é, minha gente, vocês perceberam aí, né? Não teve jeito, rapaz. Teve jeito para o homem entregar a escalação do Brasil, não, né? Teve jeito, não. Pois é, o homem tá bem concentrado aí, né? E concentrado não quer entregar, não. Não quis entregar, não. Não quis entregar aí a... Não quis entregar a escalação do Brasil, não. Para não dar também, né? Evidentemente, para não dar aí munição, né? Para a seleção da Sérvia. Vamos falar aqui dos jogos que já aconteceram. Ontem, por exemplo, aconteceram alguns jogos. Do grupo E, por exemplo, tivemos a Alemanha perdendo para o Japão por 2-1. Mais uma zebra na competição. Além da Arábia Saudita ter vencido a Argentina, agora a Alemanha toma virada, né? Assim como os argentinos também tomaram da Arábia. Os alemães tomaram a virada do Japão 2-1. A Espanha, no mesmo grupo, né? Tratou por cima da Costa Rica, rapaz. Costa Rica se sentiu uma costa pobre, né? 7-0 aí fora o baile. Seleção da Espanha, seleção jovem. Toque ali, toque aqui, toque ali, toque aqui. Conseguiu atropelar, mas foi um atropelo mesmo, gente. A Costa Rica, ela não conseguia sair para o jogo. Não conseguia de jeito nenhum sair para o jogo. Tanto que o goleiro da seleção da Espanha não fez uma defesa sequer, a não ser um cruzamento que ele ia lá e encaixava, um lançamento que ia lá e encaixava. Agora, defesa mesmo, não fez nenhuma no jogo. 7-0 para o time da Espanha, então, que segue aí. E uma coisa, gente, importante a gente dizer aqui nesse grupo, que é o grupo E. Japão joga contra a Costa Rica, né? Esse jogo acontece no domingo às 7 horas da manhã. Às 16 horas do domingo também teremos Espanha e Alemanha. Esse jogo aqui, evidentemente, já vai a Alemanha e a Espanha, né? Já vão estar sabendo o resultado do jogo do Japão, né? Contra a Costa Rica. Se o Japão vencer, a Alemanha entra muito pressionada, né? Porque a Alemanha, caso o Japão vença, e é possível que vença, né? A Espanha, se vencer, a equipe da Alemanha também se classifica para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Um empate deixa também a Espanha muito perto, porque a Alemanha chegaria só a 4 pontos, o Japão já teria 6, então a Alemanha teria que, na última rodada, golear, né? Golear a seleção da Costa Rica, e uma goleada espetacular, e torcer para que o Japão vença, né? A seleção da Espanha. Então ficaria também numa situação bem difícil. Para a Alemanha, resta aí vencer os 2 jogos. Vencer o jogo contra a Espanha, que é complicado, e vencer na última rodada a seleção da Costa Rica, que deve ser mesmo o saco de pancadas desse grupo, né? Tivemos também jogos aí do grupo F. Marrocos empatou com a Croácia em 0-0. Tivemos a Bélgica e Canadá. O Canadá deu um sufoco danado na Bélgica, né? Um sufoco. Perdeu até o pênalti. O Courtois pegou um pênalti aí já no início, né? No comecinho do jogo. E a Bélgica se assustou, né? Com a marcação alta, né? Pressão alta ali do Canadá. O Canadá, mas abusou demais de perder gols. Perdeu gols. Entre esses gols, o pênalti, como já disse para vocês. E com isso, aquela coisa que o futebol pune, né, gente? O futebol, ele pune. Se você não faz, uma hora você vai acabar tomando o gol e, consequentemente, perdendo o jogo. Foi o que aconteceu mais uma vez. Mais uma vez. A Bélgica, em um lançamento, acabou conseguindo seu gol. Fez 1-0, venceu o jogo por 1-0.
e o Canadá acabou perdendo um jogo que parecia que ele iria vencer, mas só parecia mesmo, né? Hoje já tivemos às 7 horas da manhã o jogo aí, o confronto entre a seleção, pelo grupo do Brasil, né? A Suíça venceu a seleção de Camarões por 1-0. Então a Suíça aí saindo na frente, abrindo 3 pontos da seleção brasileira, que já, como eu falei para vocês, joga daqui a pouquinho contra a seleção da Sérvia e tem que vencer com esse resultado aí da Suíça, né? O Brasil tem que começar aí com o pé direito para não ter que começar a fazer contas, assim como a Argentina e como também a Alemanha. Seleção brasileira então jogando às 16 horas. Tivemos, deixa eu buscar aqui para você para dar uma, né, mais precisa, informação mais precisa, que a gente tem, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, estava acontecendo o jogo entre a seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul, mas as duas seleções empataram em 0-0 aí na estreia do Uruguai contra a Coreia do Sul. Daqui a pouquinho, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, gente, para também passar a informação corretíssima para vocês. Daqui a pouquinho mesmo, né? A gente está gravando esse vídeo aqui perto de meio-dia, já meio-dia, e daqui a pouco, a 1 hora da tarde desta quinta-feira, Portugal estreia contra a Gana, mas a gente vai trazer o resultado do jogo do Brasil, esse jogo de Portugal também, amanhã no nosso vídeo diário aqui, você já está acostumado aí. Por enquanto a gente não está fixando um horário que a gente posta o vídeo aqui, mas evidentemente você que acompanha a gente aí, né, que já é inscrito no canal, já segue a gente aí, toda vez que a gente posta vídeo aqui, por isso que eu falo que é importante você se inscrever aí, porque quando a gente postar vídeo aqui, o YouTube já vai te, né, mandar uma mensagem para você aí, dizendo que o canal de Cristiano postou um vídeo lá, já vai te avisar e você vai assistir o nosso vídeo e você não perde nada. Então Portugal joga a 1 hora da tarde contra a seleção de Gana. De repente você está ouvindo e vendo esse vídeo aí à noite e fala: Cristiano, tá maluco, Cristiano? Não, a gente estava gravando esse vídeo aqui próximo a meio-dia, aí ainda não tinha, né, não tinha acontecido, ainda começado esse jogo aí de Portugal contra a seleção de Gana. Então é isso, gente, é isso. Amanhã a gente volta com mais um vídeo aí, falando de Copa do Mundo, de outros assuntos também. Deixa aí o seu joinha, o seu gostei. Se for possível, inscreva-se no canal, né, para que você acompanhe aí os nossos vídeos todos os dias aqui no canal de Cristiano Santos Radialista. Tá bom, gente? Abração, beijo no coração, obrigado aí por você assistir mais um vídeo nosso. E fique com Deus aí. E tomara que a nossa seleção brasileira estreie aí com o pé direito. Boa sorte para a nossa seleção. Amanhã eu volto com mais um vídeo para você. Beijo no coração. Valeu.